No vídeo de hoje, você vai entender o comportamento estranho do seu familiar que é dependente do álcool. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. O alcoolista pode desenvolver vários transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool. A maioria das famílias não entende o comportamento do seu familiar que é dependente do álcool e muitas vezes nem mesmo ele entende. Como você já deve saber, o alcoolismo é uma doença que faz parte dos transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas. E toda a definição e o diagnóstico destes transtornos causados pelo uso do álcool está no Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças. Isso é muito importante para quem não acredita que o alcoolismo é uma doença, mas acha que é sem vergonhice ou falta de vontade. Algumas pessoas acreditam que apenas as drogas ilícitas podem causar transtornos mentais, mas você vai entender que aquele comportamento do seu familiar alcoolista pode ser um transtorno devido ao uso do álcool. Então vamos começar pelo transtorno psicótico. Não se preocupe com os nomes difíceis, mas mantenha o foco no que acontece em cada transtorno. Vamos entender o que é o transtorno psicótico. É um conjunto de fatores psicóticos que acontecem durante, imediatamente ou após o consumo das substâncias psicoativas. Aqui no caso é o álcool. Perceba que acontecem durante, imediatamente ou após o uso. Isso significa que não é uma síndrome de abstinência. O que acontece nesse estado são alucinações, e eu estou sempre ouvindo familiares falando das alucinações de seus dependentes. Não consegue entender o que está acontecendo quando ele começa a falar coisas sem sentidos. Essas alucinações podem ser auditivas, ou seja, ele pode ouvir vozes, você conversando com um amante, e aquilo para ele é real, realmente está acontecendo. E se isso já aconteceu com você, aproveita, deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Distorções daquilo que ele percebe. Eu sempre lembro de um paciente que ele brigava porque dizia que tinha formiga andando em cima dele. Ele sofre delírio paranoide ou persecutório. No delírio, a pessoa acredita em algo que não é real. O delírio persecutório, ele pode acreditar que está sendo perseguido, traído, que está sendo vítima de alguém, que alguém está querendo matá-lo. Ele pode ainda sofrer perturbações psicomotoras quando ele fica muito agitado ou perturbado. Ele pode sofrer perturbação do afeto, onde ele pode sentir intenso medo ou chegar a um intenso êxtase. Temos também a síndrome amnésica. Uma síndrome é também um conjunto de fatores, ou seja, são vários sintomas que fazem parte dessa síndrome. Transtornos crônicos importantes da memória, de fatos recentes e antigos. Eu tive um paciente com essa síndrome. Ele não lembrava de fatos recentes e nem de antigos. E ficava muito angustiado porque reclamava que sua memória era muito ruim. Normalmente, a memória imediata, que como o nome diz, é aquilo que acabou de acontecer, é preservada, mas a memória dos fatos recentes é mais afetada que a memória remota. Geralmente, a pessoa perde a noção do tempo e a cronologia dos acontecimentos. Como, por exemplo, não lembra do dia que nasceu, da data do seu casamento, da data do nascimento dos filhos, e apresenta dificuldade em aprender informações novas. Ela pode ainda apresentar confabulação intensa. Isso não significa que isso possa acontecer com todos os casos. Já sabemos que cada caso é um caso. A pessoa não tem prejuízo nas outras funções cognitivas. Agora nós vamos conhecer um pouco o que acontece no transtorno psicótico residual ou de instalação tardia. Lembre que eu falei para não se apegar aos nomes difíceis. Vamos focar nos sintomas. Esse transtorno, ele pode acontecer devido ao uso do álcool, como de outras drogas. Aqui as modificações sofridas podem ser da cognição, do afeto, da personalidade ou do comportamento. Estes sintomas precisam estar ligados diretamente ao uso de substâncias e deve ser excluído outros transtornos. Lembrando que esses sintomas podem ser devido ao uso do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Mas o nosso assunto hoje são os transtornos causados devido ao uso do álcool.
Esses sintomas podem ocorrer mais tarde, não acontecendo no período do uso do álcool. Por isso também se chama transtorno de instalação tardia. É importante estar relacionado ao uso do álcool, ou, no caso, outra droga. Ou seja, pode acontecer mais tarde, mesmo a pessoa não estando no uso, mas ela ainda tem resíduo do álcool no organismo. A pessoa pode até não estar bebendo mais, mas ela sente esses sintomas. É importante essas informações serem compartilhadas, porque a maioria das pessoas acredita que o álcool causa apenas cirrose, quando na verdade a dependência do álcool pode causar inúmeras doenças. Lembrando que nem toda pessoa que bebe fica dependente, e nem todo dependente do álcool vai desenvolver um transtorno. O ideal, e eu digo ideal porque eu sei que nem sempre é possível, é a pessoa passar por uma avaliação médica para saber dos prejuízos que seu corpo está sofrendo devido ao uso abusivo do álcool. Se você tem alguns desses sintomas que eu falei, é importante buscar ajuda médica para ser tratado de acordo com a sua necessidade. E agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu comentário, curtir, isso ajuda muito o meu trabalho. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.